Eu escolhi o polímero poliisopreno para meu trabalho e ele é mais conhecido como borracha. Bem, antes de falar sobre ela, eu vou explicar brevemente sobre o que é um polímero. Essa palavra vem do grego e, como vocês podem ver no slide, poli significa muitas e mero significa partes. Sendo assim, muitas partes. Mas o que seriam essas repartições? Olha, o polímero é uma grande molécula que é composta por várias subunidades repetidas, que são os monômeros. É importante destacar que essa macromolécula é formada por ligações covalentes. Por fim, os polímeros podem ser classificados quanto ao seu método de obtenção, ou seja, eles podem ser de adição, condensação e rearranjo. Eles também podem ser classificados quanto ao comportamento mecânico, como os elastômeros, plásticos e fibras. E alguns dos polímeros podem ser biodegradáveis e ainda serem sintéticos ou naturais. Se os polímeros forem sintéticos, quer dizer que foram artificialmente produzidos pelo homem através de procedimentos industriais. E estão entre eles as embalagens, utensílios domésticos, sacos de lixo, peças automotivas, entre outros. Agora, se os polímeros forem naturais, quer dizer que foram encontrados na natureza e não foram sintetizados pelo homem através de procedimentos de transformação. E o mais conhecido entre eles é a borracha natural proveniente do látex. Como foi o polímero escolhido para este trabalho, eu irei explicá-lo. A borracha natural é obtida através de cortes feitos no caule de uma determinada árvore, e esse processo se chama sangria ou tapping. E geralmente a árvore escolhida eu vou ter que gastar meu latim agora. É a Hevea brasiliensis, mais conhecida como seringueira, mas também pode-se encontrar látex na maniçoba e da figueira. E quando esse líquido branco escorre, ele é coletado em tigelas e reservado. E vale ressaltar que qualquer erro no procedimento pode provocar a contaminação e a putrefação do látex. E por isso, ele deve ser feito com muito cuidado por trabalhadores experientes. Nesse slide, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele, o látex. O látex é uma emulsão de partículas coloidais polidispersas suspensas em um meio aquoso. E bem, como vocês já devem ter percebido, ele é um sistema bem complexo e formado por polihidrocarbonetos, proteínas, fosfolipídios, glutóides, água, entre muitos outros. E entre esses hidrocarbonetos, encontra-se o 2-metil-buta-1,3-dieno, popularmente conhecido como isopreno. E o poliisopreno pode ser encontrado em duas configurações, e são elas a cis e a trans. Na primeira imagem, vocês podem ver a estrutura da molécula do isopreno e essas duas configurações, a cis e a trans. E é importante destacar que o polímero se encontra muito mais na configuração cis, que é quando os substituintes estão no mesmo lado da dupla ligação. E na segunda imagem, vocês podem ver a transformação do isopreno no poliisopreno por meio da reação de adição. Agora, eu irei falar sobre algumas das propriedades e as aplicações da borracha natural. A borracha natural tem alta massa molar, resiliência, elasticidade, flexibilidade e muitas outras propriedades que vocês estão lendo nos slides. Ela pode ser aplicada em adesivos, pneumáticos, luvas descartáveis, materiais cirúrgicos, entre outros. E aqui estão algumas imagens de algumas das aplicações da borracha natural, e agora eu irei explicar sobre a borracha sintética. Através de um processo que se chama vulcanização, que eu vou detalhar nos próximos slides, a borracha natural se torna muito mais resistente a variações de temperatura e ao ataque de produtos químicos do que a borracha natural. E além de monômeros iguais, as borrachas sintéticas ainda possuem os copolímeros, que basicamente é um polímero formado por diferentes monômeros, e estão entre eles o BuNa-S, o BuNa-N e o ABS, que são os copolímeros mais utilizados. E aqui estão as estruturas das moléculas deles. E como eu avisei, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o processo da vulcanização. Charles Goodyear, eu realmente não sei se eu pronunciei certo,
um inventor estadunidense derrubou acidentalmente enxofre em uma mistura de borracha. Eu realmente não sei como ele fez isso, mas assim ele descobriu que, com a adição desse elemento químico, a borracha se tornava mais resistente. E quimicamente falando, quando enxofre é adicionado à borracha natural, ele rompe as ligações duplas e forma pontes de enxofre que ligam as cadeias laterais e conservam as propriedades da borracha. A primeira imagem explica o processo da vulcanização, que é quando o poliisopreno, na configuração cis, adicionado ao enxofre, produz a borracha vulcanizada, e na segunda imagem podemos ver dois polímeros que são os mais utilizados na produção de borrachas sintéticas. Eles são os polibutadieno e o policloropreno. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as propriedades e aplicações da borracha sintética. A borracha sintética tem uma aderência elevada em superfícies com baixa energia, resistência ao cincelamento ou deformação, ao envelhecimento, entre outros. Ela pode ser aplicada em bancos de rodagem de pneus, adesivos, solados e entre muito mais. E aqui estão algumas imagens das aplicações da borracha sintética. E ao concluir esse trabalho, eu afirmo que, devido às suas propriedades e aplicações, tanto a borracha natural quanto a sintética mostram que são excelentes matérias-primas para diversos setores. E, para finalizar com chave de ouro, eu gostaria de ler muito essa citação de Michael Faraday, que é um físico e químico britânico. A ciência nos ensina primeiro por professores e livros a aprender o que já é conhecido pelos outros, fazendo assim um proveitoso ensinamento ao homem do futuro com o que obtivemos no passado. Essas foram as referências que eu utilizei para compor esse trabalho. Bem, essa foi a apresentação. Eu agradeço a atenção de todo mundo e essas são minhas informações.